Você sabia que em uma colher de solo tem mais vida, mais micro-organismos do que todas as pessoas no planeta? Pois é, só que para isso a Terra precisa ser viva, ela precisa ter vida. Ou seja, muito além das minhoquinhas que a gente costuma ver, tem muitos outros bichinhos aqui que não são visíveis a olho nu. A gente só consegue ver com o microscópio. Só que eles são muito importantes para manter as nossas plantas vivas, felizes e se nutrindo. Sem eles, a terra fica dura, fica compactada, ela fica morta, as plantas não conseguem crescer. Então toda a terra boa, que a gente chama de uma terra fofinha, de uma terra preta, ela precisa ter a presença de vida. Eu desenhei aqui para você entender como é que funciona isso. Tem as minhoquinhas, é claro, que trabalham para deixar a terra boa, para deixar ela com caminhos, porque conforme elas vão cavando, e elas podem cavar até 1 metro de profundidade, elas também vão abrindo canais onde o ar consegue circular e as raízes conseguem crescer. Além de que elas simplesmente por estarem na terra, seja em vaso, seja no canteiro, elas já melhoram essa terra, elas deixam a terra mais rica, em cálcio principalmente. Simplesmente por esse material orgânico, que é um pouquinho de terra, um pouquinho de folhas se decompondo e outros materiais que se decompõem passando pelo trato digestivo da minhoca, já deixa a terra mais rica. Além das minhocas, também tem as formigas, os besouros, tem ainda os fungos e outros bichinhos que nem sempre a gente consegue ver. Os fungos, tô falando dos cogumelos aqui desenhados, mas estou falando da parte de baixo, a parte que são as hifas. São bracinhos que se expandem e você já pode ter visto eles com uma coloração mais branquinha. Esses aí também ajudam a decompor a matéria. Além da parte que a gente costuma ver do cogumelo, que é a parte de cima, tem toda essa parte de baixo que faz parte de um solo vivo, de uma terra boa. Além dos fungos também tem as bactérias, que são esses pontinhos representados aqui próximos às raízes, que muitas vezes estão dentro das raízes e muitas vezes são benéficos para as plantas. Nem todo fungo e toda bactéria vai fazer mal para sua planta, a grande maioria faz bem para ela. Mas e como é que funciona isso? Deixa eu te explicar. Imagina comigo uma floresta. Quando você olha para o chão dessa floresta, o que você vai ver? Vai ser raízes, folhas, galhos se decompondo, algumas sementes apodrecendo, outras germinando. Você vai ver também cocôzinho de bichos, pode ver também animais se decompondo. Tudo isso está representado aqui por essas folhas, por exemplo, que estão se decompondo sobre a terra. Tudo isso vai diminuindo de tamanho conforme o tempo vai passando e os bichinhos que vivem na terra vão comendo esse material e transformando ele em uma terra boa. Pensa comigo, cai uma folha, as formigas recortam, os besouros recortam, outros bichinhos que vivem na terra e são maiores vão recortando. Depois vêm as minhocas e vão cortando em pedacinhos menores, depois os fungos, depois as bactérias, até por fim tirar dessa folha que caiu da planta todos os nutrientes que estavam nela e disponibilizar para as plantas. Deu para entender que tem tudo a ver uma terra viva com uma planta saudável? Precisa que a terra tenha bichinhos, minhoquinhas, fungos, bactérias, tudo isso para decompor o adubo que a gente vai colocar. Pensa comigo no cocôzinho de bicho que nas nossas plantas, como essas aqui, pode ser um esterco, pode ser um bocache, um humus de minhoca, qualquer outro adubo que seja orgânico. Tem ainda farinha de osso, cinzas, enfim, todos esses adubos, eles são orgânicos e com o passar do tempo eles vão liberando os nutrientes para as plantas. Mas quem auxilia muito nesse processo são esses bichinhos que vivem na terra. Então é extremamente importante que eles estejam, além de simplesmente disponibilizar os nutrientes para as plantas, né, a partir dessa decomposição que eles fazem, eles também estendem as raízes da planta, como por exemplo, os fungos, eles se aliam à planta e estendem as suas raízes, fazem elas ficarem maiores, assim elas se desidratam com menos facilidade e absorvem mais nutrientes, porque as plantas podem dobrar o tamanho das raízes dependendo do fungo que está ali ajudando essa planta em associação, em parceria com ela. E ainda, a vida no solo é a maneira mais eficiente e a que melhor funciona a longo prazo para a sua terra ficar de fato boa, fofinha, uma terra leve, que as plantas conseguem se enraizar bem,
precisa desses carinhas aqui trabalhando para deixar ela fofinha e porosa. Não importa o que você colocar nela, o que importa mesmo é que eles estejam aí, é que você mantenha eles alimentados. Por isso que é tão importante a gente usar adubos que sejam orgânicos e usar uma cobertura sobre a terra que também se decomponha. Pensa comigo numa casca de pinos, por exemplo, em folhas secas, em grama cortada. Tudo isso, com o passar do tempo, vai se decompor e vai alimentar essa vida na terra, que vai deixar a terra melhor. Você percebe como tudo é um ciclo? Bom, agora que você já entendeu que a vida no solo é importante, que a terra precisa ter bichinhos para ela ser saudável, para as plantas crescerem bem, você já pode se considerar um jardineiro aprendiz. Você já entendeu como que funciona a vida no solo, você já entendeu como é que as plantas fazem para se alimentar em parceria com esses bichinhos. E isso é um pouco do que eu ensino lá na Escola das Plantas, que é um curso online para você se tornar um dedo verde, para você entender como fazer para suas plantas crescerem lindas de verdade e colher um monte de comida, mesmo em vaso. Porque isso não é só em um canteiro, não é só em uma floresta. Eu estou falando do seu vaso, na sua casa. Você também vê esse processo acontecendo e você entender isso é fundamental para você se tornar um dedo verde. A Escola das Plantas está com inscrições encerradas nesse momento, mas a gente vai abrir inscrições em breve, logo depois da Semana da Horta, que é um evento online gratuito para você descobrir os segredos para plantar sua própria horta em casa. Eu fiz esse evento pensando em todas as dúvidas que eu recebo e todas as dúvidas que as pessoas têm de como plantar. E esse evento é para te dar autonomia, te dar um parâmetro de o que você precisa saber para se tornar um dedo verde, para entender como fazer para suas plantas crescerem bem de verdade. Para você participar do evento é só você clicar no link que está lá no meu perfil. E logo depois do evento, as inscrições para a Escola das Plantas vai estar aberta. Então se você quer se tornar um dedo verde, fica atento que a gente vai avisar tudo por lá. É isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido a importância na vida no solo e eu te espero na Semana da Horta.